Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Mano, peço aí a sua ajuda, se você puder deixar um joinha, um like no vídeo. Se você puder hypar esse vídeo também, vai ser de grande ajuda. Pô, eu pedi esses dias para a galera aí dar um hype no vídeo passado, o pessoal deu um hype e, pô, o alcance foi muito legal. Então, se você puder dar essa ajuda pra gente, a gente conseguiu alcançar novas pessoas, tivemos novos inscritos aí. Então, se você tiver um hype sobrando aí, eu sei que ele é um recurso que parece que ele tem uma limitação. Até um certo ponto ele é gratuito para usar algumas vezes. Então, se você tiver algum aí gratuito que você ainda não utilizou e puder utilizar, e também, claro, deixar o seu comentário, a sua opinião, lembrando, sempre gosto de dizer, que é uma extensão desse conteúdo para qual as outras pessoas também terão acesso para ver a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos discutir e discorrer aqui, beleza? Bora para a vinheta então? Bora para a vinheta que hoje tem Campeonato Brasileiro com jogo às 9 da noite. Meu amigo, a CBF odeia o cidadão, porque colocar jogo às 9 da noite em um sábado, porra, coloca num fim de tarde, cara, muito mais gostoso. Você assiste aí um fim de tarde, tudo mais, abre ali uma gelada. Agora, 9 horas da noite, é um horário horrível, porque tem um punhado de gente que às vezes tem compromisso, festa de aniversário, vai pra casa de parente, sai com a galera, né, quer ir pra balada, quer dar rolê. E aí eles jogam, eles colocam um jogo de sábado às 9 da noite. É só pra quem vai ficar em casa sem fazer absolutamente nada, o que é muito difícil. Sempre sabadinho, alguém tem alguma programação especial com família e tudo mais. Pô, os caras não gostam da gente, né? Mas enfim. Vamos falar sobre isso também. Roda a vinheta e a gente já volta. E galera, vocês ainda não utilizaram o cupom aqui do canal, lá na Tribo da Sorte, né? E eu vou dizer para vocês que vocês estão perdendo grandes possibilidades. Porque, ó, hoje, no sábado, dia 26 agora, vai ter 42 milhões que estão acumulados na Mega Sena. Além disso, ó, dia 28 vai ter 15 milhões acumulados na Lotomania. E ainda vai ter a Lotofácil de Independência que tá aí, ó, quase saindo. Então você pode parar de perder tempo e você pode clicar no link fixado aí embaixo ou no QR Code aqui e chamar o pessoal da Tribo da Sorte para pegar o nosso cupom. Eles vão gerar um cupom para você e esse cupom, pessoal, ele é individual a cada um, tá? É por isso que tem que ser gerado lá. Eles vão gerar esse cupom para você e você vai poder utilizar nos produtos aqui da Tribo da Sorte. Lembrando que a Tribo da Sorte tem o advento da inteligência artificial, então é um bolão estrategicamente construído, tudo no conforto da sua casa, sem você ter trabalho com nada, e com apenas um bolão, você vai participar de vários conjuntos numéricos. E detalhe, tem de todo preço, tá? Tem de todo preço, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, que é uma plataforma muito bacana. Tribo da Sorte, galera, não deixe de fazer sua fezinha. Tamo junto. Ontem foi um dia de muita repercussão, principalmente porque nos dois últimos dias aí, o Flamengo fez uma fileirinha de grandes jogadores. E por que foi um dia de muita repercussão? Eu não estou nem falando do Flamengo em si. Teve muita repercussão no Flamengo, claro. Mas eu estou falando também dos rivais. Eu assisti vários canais de mídias palmeirenses, não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais também, que trouxeram pitacos e ponto de atenção em relação às contratações do Palmeiras. Os caras fizeram ali, né? Ó, vamos colocar na régua. Olha as contratações dos caras frente às nossas contratações. Eu não acho que o Palmeiras fez um mercado do futebol, isso falando desde o início do ano, tá? Não estou falando de agora, porque de agora não teve muita coisa que o Palmeiras apresentou, não. Teve o Sosa. É isso. E aí a saída do Richard Rios e agora a saída do Mike lá para o Santos. Mas desde o começo do ano, eu não acho que o Palmeiras fez uma janela ruim no todo. No todo. Só que é uma janela que nós estamos aproveitando muito pouco. Aproveitando muito pouco porque o Paulinho, que seria um dos principais,
fez a cirurgia de novo. Inclusive, a gente já deseja uma excelente recuperação para o jogador. Então, esse ano ele não joga mais. Isso já foi confirmado. Agora, ele vai focar na recuperação dele para voltar no ano que vem. Então, ou seja, é uma contratação que a gente teve, mas não tem. É uma contratação pro ano que vem. Aí depois tivemos a contratação do Tigrinho. Beleza, tá aí. Parece que tá melhorando, tá ganhando corpo, tá ganhando forma. Legal, bacana ver essa evolução. Tivemos a contratação do Lucas Evangelista, que com todo o respeito do mundo, eu acho que um jogador que tem até um futebol razoavelmente interessante, mas ele não é aquele cara para ser o dono do meio-campo. Ele não é aquele cara, por exemplo, para ser volante. O Abel tá colocando ele lá atrás como volante. Eu não acho que ele tem o pique de trazer, sabe, ações dinâmicas ofensivas sendo um volante. Talvez se jogasse ele um pouco mais para frente ali no meio-campo, ele se sairia um pouco melhor, que é a posição ali que ele está mais acostumado e mais habituado. Mas assim, não é um jogador, galera, de grande know-how de experiência, de grande relevância. É aquele jogador para complementar o elenco. E é importante também. Eu não estou tirando o mérito, eu não estou descartando o jogador. Não me entendam mal. É importante também termos jogadores assim. Aí nós tivemos também a chegada do Emiliano Martinez, que é um jogador que também não tem um grande know-how de experiência nem nada, mas chegou, assumiu ali o seu lugar, mostrou ter segurança quando precisa ter segurança, mas não é também aquele cara articulador. É aquele cara que ele vai nos auxiliar na contenção. Vai nos auxiliar a amarrar um pouco os espaços ali do meio-campo, ali mais ou menos, né? Da parte ali da volância, e permitir com que o Palmeiras abaixe suas linhas com um pouco mais de segurança quando for necessário. Não é o cara que vai trazer dinâmicas ofensivas extremamente interessantes. Não, é um cara mais amarrado, é um cara mais preso. Beleza, é importante ter um jogador também como complementar no elenco. Ele não é para ser... Ó, até agora, o único jogador protagonista que eu falei aqui do Palmeiras é o Paulinho. O Vitor Roque é um jogador que é para ser protagonista, mas é para ser lapidado, preparado. A gente já sabia disso. Beleza. A gente já sabia que ele iria ser lapidado. Esse é um processo que ele vai ter que passar. Jogador pronto, Paulinho. Lucas Evangelista, complemento. Emiliano, complemento. E agora nós tivemos a chegada também do Sousa, que parece que é um jogador que tem mostrado um certo potencial para ser futuramente talvez um protagonista. Mas ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo. E parou por aí. Agora, por outro lado, nós perdemos o Mike, que era uma opção tática interessante na equipe. Era um cara que ajudou a trazer muitos títulos para o Palmeiras, a exemplo da nossa Libertadores de 2021. O passe do primeiro gol foi dele, que está saindo para o Santos agora. Mas tudo bem, estava se machucando já demais. Já era um cara que já não estava mais conseguindo apresentar uma performance boa no Palmeiras. Já estava chegando o fim do seu ciclo. Já estava chegando. E agora o Gilberto da base, ele vai entrar como a terceira opção. Ou seja, primeira opção Giai, segunda opção Marcos Rocha, terceira opção Gilberto. Na minha opinião, o Gilberto já passa o Marcos Rocha. Gilberto não precisa ser terceira opção. Já pode ser segunda e talvez até primeira. Olha lá, hein? Olha lá se o Gilberto não for a primeira opção. Porque o Giai tá ali, assim. É aquele jogador que tem potencial, tal, só que ainda não traz segurança. Não traz aquilo que a gente espera de um lateral. Ele precisa evoluir. Então o Gilberto, ele pode passar na frente até do Giai. Para quem viu aí as atuações do Gilberto na base, sabe do que eu tô falando. E aí quando você olha, por exemplo, os jogadores que perdemos, então Mike, Estevão e Richard Rios. Richard Rios e Estevão, na minha opinião, os dois jogadores mais criativos da equipe do Palmeiras. Os dois jogadores que mais chamavam responsabilidade e mais fazia o diferencial. O Palmeiras passa por uma reformulação. Só que, na minha opinião, falta peso. Principalmente quando a gente fala de meio campo. Hoje, quem que o Palmeiras tem como um meia armador? Quem que o Palmeiras tem como cérebro da equipe? O Rafael Veiga.
que claramente não vive um bom momento, que já está com uma performance lá embaixo. Quando você olha as movimentações rivais, por exemplo, o Botafogo tem feito movimentações interessantes também, e aí você olha esses jogadores que o Flamengo avançou nas negociações, não é, a grama do vizinho é mais verde, não é isso. Mas é a questão do peso dos jogadores que chegam na equipe do Palmeiras versus o peso dos jogadores que estão chegando lá. Tudo bem, Emerson Royal, complementação de elenco. Varela vai ser o titular, o Emerson provavelmente vai alternar ali vaga com ele e vai ficar naquilo, alternando. Nem considero assim, nossa, vem para ser titular absoluto, que puta contratação. Não considero assim, uma super contratação. Agora, quando você olha para o Saul, quando você olha para o Lino, e agora também aqui, ó, o Flamengo está colocando uma proposta para o Lucas Beltrán, da Fiorentina. Aquele que passou pelo River, jogador argentino. Acho que 24 anos de idade, se eu não me engano, ele tem. Jogador jovem. Tá na Europa. Tá na Europa. Falou que quer a Europa. Já falou já, que não pretende voltar. Mas o que o Flamengo fez? Tá colocando na mesa a proposta. Ah, eu não quero voltar. Não, beleza, a gente vai fazer a proposta. Fizeram a proposta. Tá sendo divulgado aí que o Flamengo tá fazendo a proposta e vai insistir um pouco nele. Porque o Flamengo acredita no projeto esportivo com a inclusão desse jogador. Para trazer a movimentação ali que o Felipe Luiz pensa no esquema tático dele. E aí eu falo para vocês que mora uma grande diferença do Palmeiras. O que o Abel pensa para o esquema tático do Palmeiras? O que o Abel hoje ele pensa para o esquema tático do Palmeiras? Porque já faz meses já que a gente vê um Palmeiras sem personalidade, o Palmeiras sem uma característica. Ah, Neto, mas o Flamengo também perdeu. Sim. Só que perdeu jogando com a característica que o técnico chegou e propôs desde a primeira coletiva. O Abel ainda a gente não entendeu. Aonde ele quer chegar com o Palmeiras? Que Palmeiras ele quer? Ele quer uma equipe reativa e rápida pelas pontas? Ele quer uma equipe que tem uma distribuição central mais uniforme? Ele quer uma equipe que suba com alas, consiga jogar num esquema ali de 3 zagueiros? O que ele pensa? O que ele pensa para o Palmeiras de esquema tático? Porque várias e várias vezes eu vi o Felipe Luiz repetir o que ele pensa para o Flamengo. O Abel, eu não vejo ele repetir que equipe que ele quer. Ele fica naquela resenha, né? Ah, porque quero uma equipe de homens. Os meus jogadores isso, porque meus jogadores aquilo, porque o torcedor isso, porque o torcedor aquilo, porque vocês assoviam quando não é para assoviar, porque vocês deixam de apoiar, porque eu fico muito triste com isso. Tá, mas o que você pensa para a equipe? Ah, eu quero uma equipe competitiva. Tá, mas o que é competitivo para você, Abel? Porque eu sinto, galera, que os jogadores que têm chegado no Palmeiras, eles não têm tido uma certa harmonia, sintonia entre si. E ontem eu vi vários e vários canais comparando, né, as contratações do Palmeiras e do Flamengo. Eu nem falo sobre isso, não. Porque se o Abel chegasse na coletiva e falasse assim, ó, o que eu penso pro Palmeiras, eu quero o Palmeiras dessa forma, assim, assim, assim. Quero jogadores com esse perfil. A gente sabe que o perfil de jogadores do Palmeiras são jogadores mais jovens para valorizar no mercado. Só que isso é perfil de mercado. Eu quero saber de perfil esportivo. Qual que é o nosso perfil esportivo? É isso que eu quero saber. E vamos lá que o Flamengo tá montando um senhor meio-campo, né? Um senhor meio-campo. Aí você fala assim, ah, né? Talvez o Abel ele não quer um meio-campo, sei lá, que articule da mesma forma que o Flamengo. Ele quer um time mais espaçado e mais rápido para trabalhar na profundidade. Pode ser, pode ser. Tudo bem, é o perfil que ele quer? Sim, é o perfil que ele quer. E por que não tá jogando dessa maneira então? Porque encontra muita dificuldade em transpor.
O que eu sinto no Palmeiras hoje é uma falta de identidade. E ó, o De Ossa já tá recebendo proposta lá, viu, da Europa e tudo mais. Palmeiras praticamente acabou, esqueçam. De Ossa dificilmente vai vir pro Palmeiras. Já tem proposta já colocada, acho que do Betis, do West Ham. Esqueçam. Esqueçam. Então eu gostaria de entender o que o Palmeiras pensa como projeto assim esportivo. Obviamente que quando você vem e cobra isso, as pessoas elas são reativas com você. O torcedor, né, uma parte do torcedor do Palmeiras, ele é reativo com você. Ele fala que você está comparando, ele fala assim, mas se você colocar aí ó, na somatória de títulos, o Palmeiras tem a mesma quantidade de títulos, o Palmeiras economiza mais, o Palmeiras vende melhor. Eu não estou falando do mercado em si, né? É por isso que eu falo que eu quero saber, galera, de característica esportiva, de projeto esportivo. Eu não quero saber o projeto de negócio. Eu não estou falando agora de economia. Eu não estou falando agora de business futebol. Eu quero saber de dinâmica, eu quero saber de tática, eu quero saber do time em campo. O que ele espera do time em campo? Hoje nós temos um jogo, como eu falei para vocês no início do vídeo, Palmeiras e Grêmio. No Allianz. Creio eu que não será um jogo difícil. Só que se você perguntar hoje para mim como eu espero o Palmeiras construído, se ele vai subir linha no início do jogo, se ele vai esperar o adversário tomar iniciativa e tentar trabalhar nos erros do adversário, eu não sei te dizer. E vai ter gente que vai acreditar que isso é uma estratégia. Vai ter gente que vai comprar essa ideia. Isso é uma estratégia para o adversário, para tornar difícil a leitura do adversário. Não, isso não é estratégia, galera. Não é não. Não é não. Está aí, ó, muito próximo de sair a absolvição do Lucas Paquetá. Inclusive, segundo a imprensa inglesa, o Lucas Paquetá vai ser absolvido das acusações em relação às questões das apostas. E aí espera-se do Flamengo uma proposta para o Lucas Paquetá. Só que entra o outro lado da moeda. Se o Flamengo colocar uma proposta na mesa com ele absolvido, ele pode abrir portas também em outros lugares da Europa. Existe essa possibilidade também. É por isso que para mercado de futebol você precisa ser rápido. Você não pode deixar um europeu se aproximar. O que aconteceu com o De Ossa? Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que eu desconfiava que nem proposta tinha na mesa? O que aconteceu? O West Ham chegou com proposta, o Betis chegou com proposta e vai ter outras equipes chegando com proposta. Mas a gente vai gastar proposta na mesa, sendo que já tem europeu, ele vai querer... Cara, coloca proposta, cacete. Coloca proposta. É pago para isso. Se não tiver proposta, não tem como o cara adivinhar. Deixa eu ver. Olha, eu acho que o Palmeiras quer eu, hein? Palmeiras lá do estado de São Paulo. Pô. Provavelmente, se isso acontecer, ele vai ter proposta para jogar na equipe do Flamengo. E aí vai ficar ali na mão dele. A Justiça do Distrito Federal também, ó. Informação aqui do GE, tá? Justiça do Distrito Federal acolheu a denúncia e o Bruno Henrique do Flamengo ele vai se tornar réu por fraude esportiva. A questão ali de manipulação de resultado e tudo mais é semelhante àquilo que o Paquetá tá sofrendo lá fora. Bruno Henrique ele se torna réu agora. A princípio, o que isso muda? O que isso muda é que ele pode puxar uma cana se ele for condenado. Ele e o irmão entraram. Ele e o irmão entraram como réus. Aí tem aquela questão também, né? Ó. Em nota, a defesa do Bruno Henrique afirma que a parte da denúncia que foi acolhida será esclarecida, de modo a ensejar o arquivamento do processo. Eu acho que isso aqui vai demorar ainda para acontecer. Obviamente que o Flamengo faz movimentações. Claro, o Flamengo ir atrás de vários jogadores assim
não é por acaso, já é prevendo algumas questões ali que pode acontecer no futuro, se precavendo em relação a isso. Mas eu acho que até esse negócio de desenrolar, ele consegue, por exemplo, terminar essa temporada tranquilamente, sem nenhum problema, em relação ali à sua atuação, profissionalmente falando. Aí depois, eu não sei, vocês sabem como o processo da justiça, ele é demorado. Isso aqui é uma coisa que está sendo cozinhada faz tempo. Eu acho que os caras resolveram tocar o barco um pouco, mas vocês sabem que esses negócios assim de justiça é sempre muito, muito, muito enrolado mesmo. Mas é isso daí, pessoal. Mais um bate-papo mesmo, algumas informações aqui. Lembrando que hoje tem jogo, tá bom? Coloca nas opiniões aí. Bom sábado para todo mundo. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.